Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, eu estou começando a pintar essa arara que foi feita de cimento. Eu fiz um molde de papelão no formato da arara e coloquei o molde em cima da massa já esticada sobre um plástico e fiz o desenho, copiei o desenho na massa, né? Do papelão passei para a massa. Depois ali na asa da arara, pode ver que tem um volume ali, eu coloquei um pouquinho de areia úmida e coloquei uma massa em volta daquela parte da asa. Por isso que a parte da asa tá assim mais alta daquela forma ali. Essa primeira tinta branca, eu estou pintando com tinta branca. Essas tintas que eu estou usando aí, elas foram feitas. Eu comprei uma latinha de massa corrida pequena e comprei os corantes, né? E aí eu preparei cada potinho de tinta usando o corante e a massa corrida. Sai bem mais barato. E agora eu só não no final só não vou passar ainda o spray, no caso o incolor, porque eu não tenho em casa, acabou. Inclusive a peça que eu tinha feito anterior a essa, também eu não pude passar o spray incolor porque eu não tinha. Então eu vou comprar e aí eu vou passar, porque protege a peça, impede que... Porque essa tinta, da forma que ela está aí, se molhar ela sai. Mas depois que ela seca, a gente passa um spray impermeabilizante sobre ela, então ela não se solta mais e a peça, isso vai valorizar a peça com certeza. Além do que a tinta foi uma tinta que não custou muito caro. Então é isso aí. Eu estou pintando a arara agora. Não é difícil de fazer. Quem tiver dificuldade para copiar o desenho, no caso eu tinha o desenho que eu pesquisei no Google e aí eu passei para um papel e do papel para a cartolina ou para o papelão e do papelão passei para a massa, né? E a gente estica, para esticar a massa, você pega um pedacinho de cerâmica, coloca um de um lado, outro do outro, quem não viu ainda, e aí você pega um caninho e coloca o plástico em cima da massa, é claro. Aí passa o caninho por cima, rola o caninho por cima, porque aí a massa vai ficar na espessura de um piso de cerâmica, né? Não vai ficar muito grossa nem muito fina. E vai ficar resistente. Então eu faço dessa forma. E no caso, o rabo, as penas do rabo da arara e aquelas penas que aparecem ali na asa, eu usei uma pecinha que a minha esposa tinha de fazer folha, de cortar a folha em massa de biscuit. Só que eu cortei a massa do cimento, que eu já tinha esticado, e aí coloquei aí no rabo da arara, né, como se fossem as penas, e na asa também. Então não é muito difícil de fazer, e quem tiver o interesse, eu estou aprendendo ainda a fazer os vídeos. Eu espero que no próximo vídeo eu consiga fazer um vídeo melhor, mostrando o passo a passo de como é que se faz, primeiro a arara, né, de cimento. E depois, agora no caso aqui eu estou mostrando como é que, no caso a pintura, né. Então primeiro você passa a tinta branca e depois você vai passando. Eu já tinha observado o desenho antes, porque agora como eu estou filmando não posso olhar o desenho no celular para ver as cores, né? Mas eu tinha mais ou menos memorizado as cores e agora eu estou pintando de acordo ao que eu vou lembrando do que eu tinha memorizado antes. Então é isso aí. Eu achei que ficou legal. Quem tiver interesse em outros vídeos, eu vou tentar ajudar você aí para que você também consiga fazer. Não é difícil, porque se eu conseguir fazer, você também consegue, eu acredito. Se você não conseguir, mas tenha certeza de uma coisa: às vezes a gente não consegue fazer uma determinada coisa, mas tem o dom para fazer uma outra que talvez você consiga fazer e eu não vou conseguir fazer.
Então fica tranquilo. Mas não é difícil não. Eu achei que é fácil. E se eu conseguir fazer, acredito que qualquer outra pessoa pode conseguir também. É só prestar atenção, com calma. Às vezes as primeiras peças que a gente faz não dá certo, mas você vai insistindo, vai tentando. E a tendência é que a cada peça que você vai fazendo, você vai conseguindo fazer ela melhor, né? E você vai corrigindo os defeitos, a massa é cimento, então algum defeitinho que tem você vai corrigindo. Inclusive eu estou pintando essa arara, mas é possível que depois de terminar a pintura seja necessário corrigir alguma coisa. Porque, por exemplo, a minha esposa olhou e falou que as penas da cauda da arara ficou muito clara, muito apagada. Então, provavelmente, antes de passar o spray nela, eu vou dar uma reforçada nesse amarelo aí, para depois eu passar o spray, que é o que vai proteger a peça, né? Que no caso, se molhar, se chover, alguma coisa assim, não vai soltar a tinta da peça. E essa peça ali na asa, inclusive, eu fiz de uma forma assim que na asa dela é um vasinho para plantar suculenta, entendeu? Se você observar, vai ver que tem um buraquinho ali em cima, na parte de cima, na parte superior, que é para servir como um vasinho para plantar suculenta. E no caso aqui na parte nessa parte que é como se ela fosse uma madeirinha e ela está sentada ali, nessa parte aí eu coloquei inclusive 3 preguinhos que, se a pessoa quiser usar para pendurar a chave como porta-chave, também dá para usar, né? E pode também usar como objeto decorativo. Então tem que ter paciência para pintar. Às vezes os meus pincel estragaram, pode ver que eu estou pintando tudo usando um pincel só agora. Então, e ele vai se desgastando, né? E é difícil pintar, às vezes aonde exige que seja um pincel mais fino, eu tô só com esse pincel aí, então é um pouquinho difícil às vezes para fazer a pintura. Mas eu creio que logo eu vou comprar outros pincéis, né? Eu tinha alguns e acabou, não sei se é porque eu deixo na água de molho para não grudar a tinta e depois acaba talvez apodrecendo, talvez seja isso, e acaba estragando os pincéis. Então já estragou acredito que uns 2 ou 3 pincel aí. Mas é isso aí, tá vendo? Tem que tomar cuidado, devagarinho. É que o vídeo tá um pouco acelerado, mas eu tô pintando aí com cuidado, observando direitinho para não borrar, né? Se borrar, você depois corrige. Pega a tinta de novo e corrige onde borrou, né? Mas olha, eu acho que é legal, não gasta muito material. Agora a mão de obra demora um pouquinho, só para fazer modelar a peça eu devo ter gastado aí, acho que umas 1h30, 2 horas. Depois na pintura, acredito que devo ter gastado mais uns 30 minutos ou talvez quase 1 hora para pintar essa peça aí, sabe? E lembrando que eu estou aprendendo também, não sou um profissional nesse negócio, né? Mas então é para você ver que se você tentar, você também pode conseguir. Se eu conseguir fazer, você pode fazer e de repente pode ficar até melhor do que a minha. Mas aí eu estou dando uma ideia mais ou menos de como é que se faz a peça, tá certo? Eu comecei a fazer outras peças no início, fazia umas peças maiores. Mas eu achei que essas peças menores, elas ficam mais bonitas, na minha opinião, sabe? Peça muito grande. E além do que, a gente demora às vezes muito mais tempo para fazer ainda, né? Então eu estou gostando mais de fazer as peças mais pequenas,
né? E é possível fazer vários tipos de bichinhos, sabe? Mas aí você tem que pensar primeiro, qual que seria talvez mais fácil para você fazer. Eu penso primeiro, antes de começar a fazer a peça, porque se você pensar numa peça muito difícil, né, então você começa por peças mais fácil, e aí você vai, cada vez que você vai fazendo, você vai conseguindo fazer peças mais difíceis, e vai ficando melhor, vai ficando mais bonita, né? Mas é isso aí. Eu aprendi também assistindo vídeos na internet, pessoas que falavam como é que se fazia tinta, né, para não pagar muito caro na tinta. Eu também comecei a assistir vídeo que ensinou como preparar a tinta. Então eu consegui preparar a minha tinta e saiu mais barato. Comecei a ver como é que o pessoal fazia e, é claro, eu desenvolvi a minha própria técnica. No caso, quando eu coloco a massa ali para fazer a asa da arara, eu não vi ninguém fazer daquela forma que eu fiz ainda, mas é possível que você também desenvolva uma outra técnica que de repente seja até melhor do que a minha ou melhor do que a de outras pessoas, de repente, né? E você vai fazendo e com certeza cada vez vai ficando melhor, né? A cada peça que você fizer, a tendência é que você consiga fazer uma peça melhor. Então é isso aí. Você tem que, de preferência, fazer uma peça que você goste, né? Que você acha que vai ficar bonita e que não seja tão difícil, tão complicado. Imagina primeiro como é que você vai fazer, né? Primeiro você imagina, pensa como é que você vai fazer, para depois você poder aplicar tudo isso aí se você conseguir desenhar, desenha no papel. Depois você passa o desenho para a massa, né? Para o cimento. No caso aí, cimento e areia foi o que eu usei. Às vezes eu coloco um pouquinho de detergente também, quando tem, né? Porque às vezes quando eu pego detergente, a patroa não gosta muito, mas quando tem um pouquinho de detergente aí eu uso. E porque o detergente ele funciona como o cal que o pedreiro usa na massa para rebocar a parede, que dá mais liga, e a massa fica mais macia, mais fácil de trabalhar com ela. Então é isso aí. E eu acredito que você também consegue fazer, viu? Só você, além desse vídeo que eu estou mostrando, tem várias pessoas que postam vídeos aí na internet ensinando como é que prepara a tinta para ser mais barato, né? No caso eu uso essa tinta que não custa tão caro, só que depois eu passo um spray impermeabilizante. Então é isso aí, pessoal. Eu já estou terminando a peça. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou. Depois eu vou dar uns retoques, como eu já falei, né? Para ver se alguma coisa que precisar corrigir, que precisar melhorar, reforçar para pintura que fique melhor aí, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.